Então, vamos à chamada? Leandra. Leandra. Presente. Natan. Presente. Wallace. Presente, Wallace, presente. Ok. João Levi. Presente. Karina. Presente, professora. João Lucas. Presente. E Júlia Isabela. Presente. Pessoal, se entrar mais algum colega aí, vocês me avisem, por favor, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer uma revisão oral, tá? Desde o módulo 17 até o módulo 24, que é onde finalizamos. Ana Beatriz, bom dia. Bom dia, professora. Revisando aí, pessoal. Módulo 17. O módulo 17, o módulo 16, a gente viu lá vários conceitos, né, do verbo, a classificação dele quanto à semântica, quanto à morfologia, enfim, né? Nós tivemos lá aquele parâmetro geral do verbo. Então, a gente vê o que, né? Que o verbo, ele é uma palavra que indica ação, estado, fato ou fenômeno da natureza. Isso lá no módulo 16. Só que a gente não consegue falar do módulo 17 se a gente não volta aí para o módulo 16. Então, nós vimos lá os tempos, os modos verbais, né? Indicativo, subjuntivo e imperativo, que são os 3 modos verbais aí que nós vimos lá no módulo 16. O modo subjuntivo, como eu falei para vocês, ele está relacionado a algo incerto, a uma hipótese, ou seja, a uma sugestão, tá, pessoal? Aí vocês vão lembrar lá que eu falei para vocês. Modo subjuntivo, Pepsi, tá? Pode ser bom, pode ser melhor, pode ser Pepsi. Vocês veem que é uma sugestão, é uma possibilidade. Pode ser isto, eu não tenho o que você quer, mas pode ser outra coisa, tá? O imperativo, desde que eu estou falando verbo com vocês, eu estou falando o quê? Sobre a Coca-Cola, né? A Coca-Cola, o slogan dela é beba Coca-Cola, ou seja, ela está te dando uma ordem, tá? Imperativo, a gente já associa a palavra imperador, imperador manda. O modo imperativo, ele trabalha justamente isso, ele exprime uma ordem, um pedido, um conselho, uma proibição. Só que o pedido, o conselho, na verdade não é simplesmente um conselho ou um pedido. Na verdade, é um pedido, é uma ordem polida, né? Quando a mãe fala assim para o filho, você pode arrumar o seu quarto? É um pedido, não é? Mas ela não está perguntando se você quer ou não arrumar o seu quarto. Ela está te dando uma ordem de uma forma mais bonita. Bom dia, Ana Luísa. Ana Luísa, a gente está fazendo uma revisão oral, para quem entrou agora, tá? Revisão oral do módulo 17 até o módulo 24. Então, se você tem livro, volta lá no livro 3 e vai acompanhando aí com a gente. Se não tiver livro, no grupo do trabalho integrado tem lá todos os módulos referentes à nossa revisão. Então, falei aqui de 2 módulos.
Bom dia, Renata. Estamos fazendo uma revisão oral aqui, tá? Desde o módulo 17 ao módulo 24. Então, se você tiver livro, volta lá no livro 3 e segue com a gente a partir do módulo 17, ok? Então, vamos lá, pessoal. Rian, bom dia. Então, como eu estava falando, né, finalizando aqui, concluindo o que eu estava falando, a gente falou aqui de dois modos verbais, imperativo e subjuntivo. Imperativo relaciona-se a imperador, a uma ordem, né, a um pedido polido, tá? Aí vocês lembrem-se lá da Coca-Cola. O modo subjuntivo, ele está falando sobre sobre uma hipótese, algo que não é certo. Pode ser que aconteça, pode ser que não, né? Já no módulo 17, agora a gente vai falar do modo indicativo, e aí entra a nossa revisão para a nossa avaliação. O modo indicativo, ele exprime um fato certo, é algo real, é algo que certamente vai acontecer, está acontecendo ou já aconteceu, tá? Então, o modo indicativo, ele traz pra gente certeza, tá? De uma situação ali nos 3 tempos que a gente vai ver agora. Seja ele pretérito, seja ele um presente, ou seja, no futuro. E aí, nós vimos lá, né, os tempos verbais. A gente tem lá 6 tempos no modo indicativo. Temos lá o presente do indicativo. Olha, para quem está no livro, página 40, tá? Temos lá o presente do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito do indicativo, futuro do presente e o futuro do pretérito. Bom dia, Yasmin. Estamos revisando o módulo, tá? 17, e assim a gente vai fazendo a progressão. 17, 18, até a gente chegar no 24, tá? Se você tiver com o livro, página 40. Se estiver sem livro, atividade PDFs lá no grupo do trabalho integrado. Então, voltando aqui. Só um minutinho, pessoal. Então, voltando aqui, pessoal. Como eu estava falando para vocês, a gente tem 6 tempos do modo indicativo. Pessoal, vocês me deem um minutinho? Isabelle mandou um áudio aqui para mim, para eu ver aqui o que ela tá falando. Enquanto aqui Ela pediu pra ela vai se atrasar. Ah, é isso? Tá, é que ela mandou aqui, tem 3 áudios aqui que ela mandou. Sim, mas ela mandou no grupo pedindo isso, falando isso, né? Provavelmente, acredito que seja isso. Tá, então fala lá pra ela que vocês me avisaram, tá? Por favor. Confirma aí pra ela que vocês me avisaram, que eu não dá pra ouvir o áudio dela. Guilherme, bom dia. Estamos fazendo uma revisão, Guilherme, dos módulos 17 ao 24. Se você tem livro, página 40. Se você não tem livro, grupo do trabalho integrado. Tá bom, professora. Então, vamos lá. Prosseguindo aqui, né? Como eu estava falando para vocês, o modo indicativo, pessoal, são 6 módulos que eu tenho. Eu tenho lá um presente, 3 pretéritos, 3 tempos no passado, que uma ação está acontecendo, né, que é o meu pretérito imperfeito, é algo que está acontecendo, é um passado contínuo, eu tenho ali algo que
está acontecendo naquele tempo passado. Eu tenho o perfeito, tá? O pretérito perfeito, que é algo que já foi concluído, uma ação que já foi concluída, e o pretérito mais que perfeito, que fala o quê? De uma ação de um tempo passado, onde estava ocorrendo uma ação, e nessa ação que estava ocorrendo, aconteceu outra ação, tá? Anterior a ela. Ou seja, eu estou falando aí de duas situações que aconteceram num tempo passado, tá? E aí eu tenho lá o meu pretérito mais que perfeito. O futuro do presente nada mais é do que o presente, algo que irá acontecer ainda, né? E o futuro do pretérito, que sugere, né, uma possibilidade de algo que não aconteceu, ou seja, o futuro do passado, do pretérito. Já passou aquela situação, mas aí entra as pessoas, né, que normalmente, né, pessoas com mais idade falam, se eu pudesse, se eu voltasse no tempo, eu ia fazer isso, isso, isso. Ou seja, esse eu ia fazer, esse desejo que a pessoa queria ou gostaria de fazer, nada mais é do que o meu futuro do pretérito, um futuro do passado, mas é algo que não se conclui, uma ação que não é concluída porque você já perdeu o tempo de fazer aquilo ali, tá? Então, resumimos aí o módulo 17. Vamos dar um pulo para o módulo 18. Dúvidas, pessoal, no modo indicativo? Então, vamos... Oi? Então, vamos, pessoal, para o módulo 18. Vamos dar um pulo para a página 51. No módulo 18, a gente vem falando sobre as formas nominais do verbo. O que é a forma nominal do verbo? É quando esse verbo ele se comporta como um substantivo, como um adjetivo ou como um advérbio, tá? Então, eu tenho lá um verbo que ele faz papel de uma dessas outras classes gramaticais. Ele pode estar trabalhando ali como um substantivo, como um adjetivo ou como um advérbio, tá? E a gente tem três formas aí, que são o infinitivo, gerúndio e particípio. Pessoal, não confundam infinitivo com indicativo, tá? Indicativo é uma coisa, no indicativo é tempo verbal. E infinitivo são as formas nominais. Nominais funciona como o quê? O que eu falei para vocês? O que dá nome? Qual é a classe de palavras que dá nome? Substantivo, ou seja, são verbos que estão trabalhando aí como substantivos, como adjetivos, como advérbios, tá? Eu acho que não é isso não, gente. Ela tá insistindo aqui. Dá um minutinho. Então, pessoal, concluindo aqui, né, o que nós estávamos falando, eu tenho lá três formas de verbos, né, que funcionam como substantivos, como adjetivo ou como advérbio. Só um minutinho, pessoal. Isabelle, quando eu concluir a aula, eu te envio o vídeo, tá bom? Voltando aqui, pessoal. Então, vamos lá. O infinitivo, como eu falei para vocês, eu vou trabalhar o verbo da forma que ele vem ao mundo, né? Que é aquela forma lá, amar, comer, partir,
enfim, né, seria aquela terminação que a gente tem lá das conjugações. Ar, ir, tá? Então, essa é a forma no infinitivo, que é a forma que o verbo vem ao mundo, como a gente fala, né? Aí temos lá um infinitivo pessoal e um impessoal, tá? No caso, o impessoal é essas três conjugações que a gente tem aqui, AR, ER e IR. Já o infinitivo pessoal é quando a gente conjuga esse verbo, para eles fazerem, para eu fazer, tá? Então, são essas formas aqui. Temos lá o gerúndio. O gerúndio, pessoal, é aquela finalização NDO. Indica o quê? Indica aquela noção de uma continuidade temporal, ou seja, é uma situação que está acontecendo. Uma ação que está ocorrendo no tempo que nós falamos. Estou comendo. Significa o quê? Que eu estou aqui comendo alguma coisa, um hambúrguer, um prato de comida, né? Estou andando, né? Se eu estou no telefone ali com uma pessoa, não, eu estou indo para aí. Significa o quê? Que eu estou a caminho para encontrar essa pessoa. Então, essa é a ideia do gerúndio, tá? Ele termina com NDO e aí eu tenho essa continuidade temporal acontecendo. O particípio, pessoal, ele vai trabalhar mostrando o quê? A ideia já concluída, né? Tinha acabado a atividade, ou seja, eu tenho lá a finalização ado e ido, dependendo aí dos verbos, tá? E os seus plurais, tá? Dependendo aí da situação, se ele estiver funcionando como adjetivo. E aí eu tô mostrando o quê? Que eu tinha acabado a minha atividade, tá? E aí ele mostra essa ideia aí de uma ação concluída. Aí, pessoal, vamos agora dar um pulo para o livro 4, tá? A gente fechou o módulo 17 e 18. Alguma dúvida? Por enquanto não, né? Mas aí chega na hora da prova. Não, mas vocês vão ter dúvida, não. Então, vamos lá. Módulo 19, página 8. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o advérbio, pessoal. O que é o advérbio? É uma classe de palavras que... vou aqui resgatar uma informação que eu falei com vocês lá no início, quando a gente começou a trabalhar as classes de palavras, e eu vim falando ao longo das classes que a gente ia abordando, tá? De verbo para trás, substantivo, numeral, artigo, pronome, adjetivo, o verbo, tá? Todas essas são variáveis, eles variam em gênero, número, grau, no caso do verbo, em número, em pessoa, em modo, em tempo, tá bom? Enfim. Já do advérbio em diante, advérbio, conjunção, preposição e interjeição, essas 4, elas não variam, tá, pessoal? São classes de palavras invariáveis, tá? Então, a partir do advérbio, a partir aqui do módulo 19, todas as classes de palavras que nós temos aqui são invariáveis, tá? Então, vamos aqui ver o que o advérbio faz, né? Já falei que é uma classe de palavra invariável que modifica um verbo, que modifica um advérbio ou um próprio advérbio. Ou seja, pessoal, essa classe de palavra aqui, ele pode estar aí modificando essas nossas 3 classes de palavra, o verbo, o advérbio ou um adjetivo, tá? Embora, né, ele não seja uma classe de palavra variável, ele tem lá suas flexões no comparativo e no superlativo. Os advérbios,
eles exprimem o que, pessoal? Eles podem estar exprimindo, indicar modo, intensidade, lugar, tempo, negação, dúvida, afirmação. Então, a gente tem lá 7 categorias que esses advérbios eles podem estar aí permeando, tá? Eles podem indicar 7 situações aí, 7 circunstâncias. Ele pode estar aí, modo, né? A gente tem vários exemplos aí, bem, mal, rápido, devagar, intensidade, muito, pouco, demais, de lugar, aqui, lá, fora, dentro, tá? De tempo, agora, ontem, hoje, amanhã, tudo isso é tempo, negação, não, por exemplo, né, uma locução adverbial, nem pensar, ou seja, também é uma negação, jamais, nunca, afirmação, certamente, realmente, de certo, e dúvida, né, provavelmente, possivelmente, quiçá, né, que a gente praticamente quase não usa talvez, e normalmente lá no modo, gente, quase todas as palavras que eu acrescento mente, ele vai virar um advérbio de modo. Não são todas, mas na grande maioria delas, vamos colocar aí que 80% dessas palavras que tenham o mente no final, elas viram lá advérbio de modo. Por exemplo, vagarosamente é a forma, é o modo que a pessoa está andando. Agiu calmamente é o modo que essa pessoa está agindo. Cantou lindamente, ou seja, cantou bem pra caramba, né? É o modo que ela cantou. Ela canta bem, mas hoje ela cantou de uma forma superior a todas, tá? Então a gente tem essas questões aí. No grau, na flexão aí dos graus, né, dos advérbios, temos lá grau comparativo, que ele pode ser de igualdade, inferioridade ou superioridade. Superioridade, temos lá o analítico e o sintético. Grau superlativo, temos lá o analítico, o analítico e o sintético, tá? Dúvidas, pessoal? Ok, então vamos lá. Entrou mais uma galera aí. Deixa eu conferir aqui. Porque tem gente aqui em casa, tá bom? Oi? Maria Gabriele. Professora, o Wallace disse pra mim que vai sair porque eu sou uma deputada de Ok. Guilherme Martins. Ok. Então vamos lá, galera. Prosseguindo aqui. Módulo 20, a gente fala sobre preposição. E a preposição é uma das classes de palavras, como eu falei anteriormente, invariável, que liga dois termos, ou seja, palavras de uma mesma oração, tá? Então, eu vou conseguir relacionar uma palavra a outra através da preposição. E eu tenho lá preposições que se dão por contração ou por combinação. A preposição que se dá por contração é aquela que se liga a uma outra classe de palavras, né? Eu tenho lá uma preposição que se liga a, por exemplo, um artigo, e aí eu perco ali algum fonema dele, eu perco algum elemento dentro dessa palavra. Por exemplo, a preposição de mais o artigo a. Esse e eu vou perder e eu vou formar a palavra da, ok? E temos aí várias preposições por contração. Professora, licença, desculpa interromper, mas a prova vai ser para imprimir ou vai ser igual da última vez? Formulário. Vai ser formulário. Ah,
celular ou pelo computador mesmo. Isso. Eu achei esse online fácil, porque eu escrevo paciência para escrever, e esses eu achei melhor, porque como posso dizer, quando eu tenho que imprimir, a gente fica até de noite, até tardão fazendo, porque assim, eu tenho que esperar minha mãe chegar, e minha mãe já chega tarde, chega lá para as 8 horas, e aí eu tenho que ficar fazendo, e eu faço até umas 10 horas, hoje acho que é 3, 4. Certo. Então, mas vai ser formulário, aí é mais rápido. Pessoal, vamos lá prosseguir. Como eu estava falando para vocês, né? Falei aqui sobre a preposição. Quando é que a gente vai entrar em recesso? Eu não sei. Aí vocês têm que entrar em contato com a coordenação e perguntar, tá? Vou passar a prova lá para dia 23, por sinal. Dia 24. Você não tem vontade disso. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Prosseguindo aqui. Já falei aqui das preposições que eu tenho pela contração, que é quando eu junto uma outra classe gramatical a uma preposição. E aí, eu tenho uma outra palavra, né, perdendo ali algum elemento. E a combinação, tá, pessoal? Que é quando eu tenho uma outra classe de palavras e eu tenho também a preposição e eu combino elas e eu não perco nada. Por exemplo, ao, né? É um exemplo de preposição por combinação. Eu tenho a preposição a, o artigo o, e eu junto esses dois, eu não perdi nada. Eu formei ao, tá? Então, a gente tem lá uma lista com as preposições, né? A, ante, até, enfim, várias preposições aí. E nós sabemos, né, nós aprendemos que as preposições, elas também podem estabelecer aí a relação de lugar, tá? Elas podem demonstrar lugar, a causa, o modo, tá? Então, tudo depende de como a gente vai trabalhar a significação dessas preposições, né? A gente tem um exemplo aí abaixo, né? De lugar. O objeto está sob a mesa. De fim, parou para olhar, tá? Então, tudo isso aí está mostrando a finalidade, como que ela está sendo utilizada. Pessoal, só relembrando aqui a vocês, tá? Preposição, liga, palavras de uma oração, tá? Próximo módulo, pessoal, a gente falou sobre a interjeição. O que é a interjeição? É uma palavra que ela vai expressar emoção, sentimento, pensamento, tá? Então, são aqueles momentos ali que você tá andando na rua, tropeça, aí você fala, ai, né? Você demonstrou ali que você sentiu dor. Ou seja, o meu ai é uma interjeição. Oi? Vou falar, ai não, professora. Fala que é tudo que não, que xinga. Então, isso que você vai falar também... Então, isso que você vai falar também, né, que não vai ser o ai, também acaba funcionando como uma interjeição, tá? Voltando aqui, galera. Então, a interjeição, ela não tem sentido sintático, ela não tem uma função sintática, ou seja, eu posso, né, falar o ai, que eu compreendo ela, mas se eu tirar, né, se eu fizer uma narração, né? Estava andando pela rua quando de repente tropecei e gritei, ai! Eu posso colocar o ai, mas se eu tirar esse ai, essa interjeição, estava andando pela rua quando de repente tropecei e me machuquei, olha aí, eu tenho o mesmo sentido, ou seja, a interjeição ela não tem, não possui uma função sintática, eu não dependo dela para compreender o sentido, a ideia da oração, do período, da frase, ok?
Então, a gente tem lá várias interjeições, né? Vários tipos. Temos aí um quadro com as circunstâncias das interjeições e, do outro lado, as interjeições respectivamente, né? Como eu falei lá, ai, né? É uma interjeição de dor, reprovação, ora, francamente, até, pessoal, isso também seria uma interjeição, porque eu estou reprovando alguma atitude. Só que como que eu vou colocar isso escrito? Né? Normalmente mãe faz muito isso com criança pequenininha. A criança faz uma coisa errada ou então faz ai, 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 né? Vocês veem isso muito com crianças pequenas. Vamos agora, galera, dar um pulo lá para o nosso módulo 22, falando aí um pouquinho sobre a conjunção. Conjunção, pessoal, são palavras invariáveis também que ligam agora orações, tá bom? Ou palavras também, mas a preposição eu ligo palavras, uma palavra a outra, por exemplo, estava de bobeira. Esse de aí é preposição. Estava com dor de cabeça, com preposição, tá? Então, tô ligando uma palavra a outra na preposição para eu ter um sentido completo ali numa oração ou numa frase. A conjunção, ela tem esse mesmo objetivo, só que agora ela liga frases, liga orações. Eu já estou falando de estruturas um pouco maiores, não de somente palavras. Eu estou falando agora de situações maiores, sentenças maiores. Por exemplo, estava com dor de cabeça, olha lá, estava com dor de cabeça com preposição, mas, olha aqui a minha conjunção, mas assisti a aula mesmo assim. Ou seja, eu tenho duas orações aqui. Aqui a gente, de uma certa forma, já está trabalhando lá embaixo, o que a gente vai ver no final, no módulo 24, períodos, tá? Então, a conjunção, ela não vai se preocupar aqui em ligar palavras. Às vezes ela liga palavras também, mas palavras de uma mesma oração. Por exemplo, João foi na padaria, comprou pão, queijo e presunto, tá? E é uma conjunção. Tá? Mas a gente tem que entender o que? Quando a gente fala de conjunção, a gente já está falando de uma sentença mais complexa, tá? Eu estava com dor de cabeça, mas fui trabalhar mesmo assim. O mas, ele está ligando aqui a primeira oração à minha segunda oração. Ele fez uma conexão dessas duas orações para eu ter o quê? Um sentido completo da ideia. E aí, já dando spoiler para vocês, isso é um período composto, porque nessas duas orações eu tenho lá verbos, tá? Mas vamos prosseguindo aqui, só para vocês diferenciarem uma coisa da outra. Preposição, liga palavras. Conjunção, liga orações e palavras, tá? Já, preposição é um campo menor, a conjunção é um campo maior, mais abrangente. Temos um quadro aí, tá? Com conjunções e locuções conjuntivas. No finalzinho aí, ele deixa aí uma informação para a gente, né, sobre as orações coordenadas, que são aquelas orações que têm o sentido completo. Uma não depende da outra. Por exemplo, esse exemplo que eu dei para vocês. Estava com dor de cabeça, mas fui trabalhar mesmo assim. Quando eu falo estava com dor de cabeça, eu tenho um sentido completo nessa minha primeira frase. E se eu falo, mas fui trabalhar mesmo assim? Vocês observam que quando eu falo, mas fui trabalhar mesmo assim, eu estou dependendo dessa minha primeira oração, ou seja, seria uma oração subordinada, porque para eu entender essa minha segunda oração, eu dependo da primeira. Enche aqui para mim, por favor. Mas se eu falo, estava com dor de cabeça,
fui ao shopping. Eu estar com dor de cabeça é uma oração independente, estou com dor de cabeça, você compreendeu o sentido. E fui ao shopping também é uma situação, uma oração independente, ou seja, uma não depende da outra. A minha segunda oração não depende da primeira para ser entendida. Daí eu tenho uma oração coordenada, obrigada, que é o exemplo que eu tenho aqui embaixo, tá? No sintetizando, ele faz uma breve citação aqui sobre orações coordenadas. E por que ele colocou aqui sobre orações coordenadas? Porque, pessoal, no ano que vem vocês vão ver que conjunção não se limita a só essa definição que tem aqui. Eu tenho lá conjunções coordenadas e conjunções subordinadas, ou seja, eu tenho conjunções que eu vou usar em orações coordenadas e eu tenho conjunções que eu vou utilizar em orações subordinadas, tá? Isso é assunto para uma outra hora, por isso que aqui no tema do nosso módulo 22, ele fala o quê? Noção básica. Basicamente, a conjunção liga orações ou palavras dentro de uma mesma oração, tá? Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto, né, que nós finalizamos o nosso livro, frase, oração e período. Como eu falei para vocês, a frase é toda a comunicação, tá? Todo enunciado que tenha um sentido completo de comunicação, né? Seja lá um silêncio, shh, né? Psiu, alô, oi, bom dia. Tudo isso é frase, como eu falei para vocês. Então, para a gente, de uma forma simples, resolver isso, a frase não tem verbo, a oração, eu também tenho lá, ela funciona, né? Ela se organiza. A oração, ela depende de um verbo, logo, a frase eu não tenho verbo, a oração eu preciso de um verbo. A oração, ela pode ou não ter sentido completo, por quê? Porque na oração eu já dependo do nosso próximo módulo, que é o módulo 24. Eu preciso ter um período, tá? Então, se eu tenho uma oração que ela fecha o assunto, ele fecha a ideia, ou seja, eu tenho uma oração, eu tenho um verbo, e dentro dessa construção oracional, e ele fecha o assunto, logo eu tenho uma oração. Ah, finalmente, acabamos, tá? Acabamos é um verbo, ou seja, dá aquela sensação de que você finalizou. Acabamos o trabalho, finalmente, acabamos o trabalho, pronto, concluí ali a minha ideia. Mas, se eu tenho um sentido que depende de ser completado, aí a gente já pula para um período, porque o período, ele é todo enunciado que apresenta o quê? A ideia completa, ou seja, eu não estou jamais falando de uma frase, de uma oração, de uma estrutura mínima, eu estou falando de uma estrutura grande, tá? Eu preciso concluir a ideia. Como eu falei para vocês, estava com dor de cabeça, mas fui trabalhar mesmo assim. Então, o que acontece? Se eu falo estava com dor de cabeça, eu tenho uma oração, porque eu tenho aqui nessa oração um sentido completo. Porém, se eu pego só a minha segunda parte, mas fui trabalhar mesmo assim, eu não tenho um sentido completo, logo eu preciso o quê? A minha segunda parte depende da primeira para essa ideia estar completa. Então, eu junto essas duas aqui, tá? Estava com dor de cabeça, mas fui trabalhar mesmo assim. O período, como a gente falou, eu tenho lá o período simples e o composto. O período simples nada mais é do que uma oração que tem um sentido completo. Uma oração que tem sentido completo. O período composto eu preciso de mais de uma oração, ou seja, eu tenho que ter mais de 2 verbos. Tenho 2, 3, 4, 5, quantos verbos forem necessários para eu completar a minha ideia. Pessoal, dúvidas? Ok, então. Então, façam, pessoal, a atividade de fixação para a gente ainda corrigir hoje essa atividade de fixação, ok?
Dúvidas, pessoal? Professora, eu já estou um tempo aqui procurando locução adverbial e não estou encontrando. Como é? Você está procurando? Eu estou um tempo já aqui procurando sobre locução adverbial. Então, vamos lá. O que é locução? Você lembra o que é locução? Hein? Oi, professora. Você lembra o que significa locução? Não lembro. Oi? Não lembro. Então, locução é quando eu tenho, seja lá do que for, adverbial, adjetival, enfim, tem até locução verbal. É quando o quê? Eu tenho duas palavras funcionando como uma, seja lá o que eu estou procurando, né? Vou falar da adjetiva. Tá? O que é uma locução adjetiva? É quando eu tenho duas palavras funcionando como adjetivo. Essa, pessoal, vocês não vão... Igual com locução adjetivas, né? Só que aí... Oi? Tô falando. Então é igual locução interjetiva. A locução é isso. É quando eu tenho a junção de duas palavras funcionando como uma só. E aí, como eu falei para vocês anteriormente, eu tenho várias locuções. Eu tenho adverbial, tenho prepositiva, interjetiva, verbal, adjetiva, né? Há vários tipos de locuções aí. Essa questão vocês não acham ela no livro, porque ela não está no conceito, mas ela está numa atividade que vocês fizeram. Depois vocês com calma procurem nas atividades. E aí eu vinha explicando justamente isso. O que era uma locução. A palavra locução é o que? A junção, a união. E aí a gente tem as definições, né, do que a gente está fazendo, do que a gente está fazendo locução. Estou fazendo uma locução, enfim, né, de adjetivos, estou fazendo uma locução de... Né? Você entendeu, porque senão daqui a pouco eu respondo. Conseguiram finalizar essa atividade? Para mim, falta responder o 23 e o 24. Galera, professora, mas se quiser corrigir, pode corrigir, porque eu já sei onde que está a resposta, entendeu? Só não escrever no caderno. Pessoal, pergunta que eu vou fazer para vocês. Tiveram dificuldades em fazer a atividade? Não. Tá, Não, professora. Tá simples, objetiva, né? Não, aquela brincadeira de perguntas. Oi? Professora, só aquela locução adverbial. Quem que falou aqui da locução adverbial? Karina. Foi você que perguntou na outra hora? Mais cedo? Fui eu. Então, mas... Aí eu não sei se eu coloquei resposta. Então, mas preste atenção no que eu te falei. O que é uma locução? Esquece o que vem depois. O que é uma locução? Eu já respondi isso. Alguém fez, pessoal? Alguém sabe o que é uma locução?
como eu falei, pessoal, para vocês mais cedo... Eu não entendi muito da questão da locução. Porque, se eu não me engano, foi até numa hora que meu telefone ficou mudo. Uhum. Foi 2 horas. Teve uma hora que ficou uns 2 minutos mudo e teve uma hora que ficou mudo um pouquinho. Aí eu fiquei assim esperando voltar e voltou. Aí depois ficou mudo de novo. Eu falei assim, gente, o que aconteceu que ficou mudo? Então, olha só, vou explicar para vocês o que significa locução. O que vem depois, vocês vão associar o que eu estou tentando explicar. Locução é quando eu tenho 2 ou mais palavras, ou seja, é a junção, a união de 2 ou mais palavras funcionando com o sentido de uma só, tá? Então, isso é uma locução. Agora, o que vem depois, por exemplo, locução pronominal, locução interjetiva, locução adverbial, locução verbal. Ou seja, o que é uma locução? É quando eu tenho 2 ou mais palavras que funcionam como uma. Tá? Uma ou duas mais de 2 palavras que funcionam como uma. Isso é locução. E aí, o que acontece? Qual é a função do advérbio? Fala pra mim. Um advérbio, ele não... Vou falar do adjetivo, tá? Mas do adjetivo vocês vão tirar a resposta de vocês aí. A locução adjetiva é quando eu tenho o quê? 2 palavras ali funcionando como um adjetivo, tá? Aí, por exemplo, eu junto lá uma suposição, um substantivo com um advérbio. E aí eu vou ter lá essa função de um adjetivo. Isso é muito gostoso. O que eu quero falar? Que tá delicioso aquilo ali. Só que em vez de eu falar que está delicioso, tá? Que seria o meu adjetivo, sei lá, lasanha está deliciosa. Em vez de eu falar essa lasanha está deliciosa, eu fiz o uso de 2 palavras. Está muito, advérbio de intensidade, e um adjetivo, né? Gostosa. Então, eu coloquei, está muito gostosa. Eu tenho aí uma locução adjetiva. O que um advérbio faz? O advérbio, ele modifica um verbo, um adjetivo ou um próprio advérbio. Ou seja, se eu falo, está muito longe, eu tenho muito, que é um advérbio de intensidade, e longe, que é um advérbio de, quem sabe? Longe, perto. Hein? Lugar. Ou seja, eu tenho 2 advérbios funcionando como um só. Eu poderia simplesmente falar que está distante. O local é distante. Não, eu quero quero intensificar ali que é muito, mas muito longe mesmo. Então, pessoal, isso é uma locução. E como eu falei para vocês anteriormente, vocês não têm que se ligar no que vem depois. Locução adjetiva, adverbial, prepositiva. Vocês têm que se ligar na palavra que vem antes, que é locução. O que é locução? A minha definição de locução é que é a formação de 2 palavras, 2 ou mais palavras, a união dessas 2 palavras que vai funcionar. Aí vem a minha segunda parte, como um adjetivo, como um advérbio, como uma preposição, tá? Então, de uma certa forma, eu já dei a resposta para vocês. O que é uma locução adverbial? É quando eu tenho 2 ou mais palavras funcionando com o sentido de um advérbio. Como eu dei o exemplo aqui para vocês, muito longe. Eu usei um advérbio para modificar
um outro advérbio. Eu tenho um advérbio de intensidade que modificou esse advérbio de lugar. Minha resposta foi isso, só que com outras palavras. Então. Uma resposta maior. Mas a ideia é essa. Galera, quem sentiu dificuldade nesta atividade de fixação? Ó, vou perguntar um por um, tá? Que tá aqui. Professora, eu senti, desculpa te interromper, eu senti dificuldade, mas foi mais ou menos. Eu teve coisas que eu entendi, teve coisas que eu fiquei meio indecisa, aí depois a senhora foi tirando a minha dúvida, mais ou menos assim. Acho que eu até consegui entender, sim. Ok. Mesma coisa pra mim, professora. Quem é João Lucas? Isso. Mais alguém, pessoal? Até então não senti dificuldade, não. Eu não senti, mas é porque também eu não cheguei no final da atividade. Então, galera, essa atividade, como vocês viram, tá aí, um resumo, né, básico da essência do que a gente aprendeu. Ou seja, tá tudo relacionado lá ao livro, tá? Lembrando a vocês que o módulo 17, 16, 17 e 18, vocês já tinham feito uma atividade de fixação lá. Pessoal, o que eu quero falar para vocês aqui, se vocês não tiveram nenhuma dificuldade, ou pouco, e ao longo aqui das explicações aqui, vocês compreenderam, a gente vai finalizar a aula. Por quê? Para vocês conseguirem colocar o celular para carregar e amanhã a gente vem corrigindo. Se vocês estão com dificuldade, o momento de falar é agora, né? Lembrando a vocês que vocês... hoje é o dia da prova, eu não sei como está funcionando aí essa questão do tempo, né? Acredito que seja retirado, no caso, no dia seguinte, amanhã, não sei. A entrega é até amanhã às 11 horas. Então amanhã, se vocês estiverem com dúvida, vocês têm como, a gente consegue ter a nossa aula e vocês retirarem as dúvidas de vocês, tá? Detalhe, galera, a questão que eu quero deixar aqui para vocês, a dica é, como está lá no formulário de vocês, se alguém já abriu, já viu lá. Se não abriu, quando vocês abrirem, vocês verão a informação lá na descrição. Que as avaliações desenvolvidas foram baseadas em todos esses módulos que nós fizemos, tá? Uma revisão breve hoje. Assim que eu finalizar essa aula e postar lá no Facebook, vocês serão notificados. Caso tenham dúvida, assistam o vídeo novamente. Eu compreendi, mas não quero olhar o vídeo. Vocês têm um recurso do livro de vocês, vocês têm um recurso das atividades de fixação, tá? Tá tudo aí para vocês, as informações que vocês precisam para fazerem uma excelente avaliação, tá? Alguém tem dúvida, pessoal? Não. Podemos então finalizar nossa aula por hoje? Sim. Ok. Sim. Ok, pessoal. Mais um detalhe aqui que eu quero acrescentar essa informação. Pessoal, quem não fez, quem não entregou as atividades desde lá do início até agora, o momento é agora, tá? Vai lá, bate a foto de todas as atividades e envie para mim, para vocês receberem a pontuação adequada, ok? Então, vai lá, escreve lá o seu nome, a sua turma e especifica lá os módulos que você está tirando a foto. A matéria também, a redação. Tirei foto lá desde o módulo 17 ao módulo 24. Então, coloca lá 17 ao 24. Português, envia, não deixem de enviar. Oi? Professora, mas do início que você está falando é desse livro 4, né? Não. Desde o módulo 17
O bimestre começou no módulo 17, eu falei para vocês lá atrás. A gente fechou o terceiro bimestre no módulo 16. No livro 3 eu te mandei todos os módulos, esse que eu não mandei todos. Só que do 19 e do 20 eu te mandei naquela folha, porque ainda não tinha livro, né? Não tinha livro, né? Eu também mandei até o 20, vou mandar o resto. Isso, não deixem de enviar, tá, pessoal? A pontuação lá de 5 décimos, meio ponto, vale para o livro 4, né? Acho que foi até o Rian que lembrou aqui, que falou, mas não é o livro 4? Livro 4 é a pontuação de meio décimo, tá? Ou seja, quem fez todos os módulos do livro 4 e me enviou, já tem aí garantido 3 pontinhos aí nas avaliações aí, tá, pessoal? Fora os outros 2 módulos que a gente trabalhou lá atrás, o 17 e o 18 lá do livro 3, que será aqui uma outra contagem, tá? Então não se esqueçam, tá, pessoal? Já que não restam dúvidas, eu vou finalizar a nossa aula de hoje e amanhã a gente se encontra para corrigir essa atividade de fixação e fazer um breve resumo lá sobre redação, ok? Desde já me despeço de vocês. Desde já me despeço de vocês. Eu tô triste, gente. Então, não é até amanhã, 11 horas? A gente vai fazer a revisão e depois vocês fazem lá a prova de vocês. Já adiantem a de português hoje e deixa só a de redação para amanhã. Amanhã, pessoal, se vocês quiserem, a gente começa lá com redação e depois faz a de português depois, né? Porque a revisão oral a gente fez de português hoje. Se vocês quiserem, para ter tempo, a gente inverte a ordem das aulas. A gente começa até porque amanhã nossa aula acaba 12h40, né? Aí se for esperar ainda. Porque, tipo, o intervalo que a gente tem é de máximo 20 minutos, então não dá tempo. Então, se vocês quiserem, a gente começa com redação e depois a gente faz português, tá? Mas eu vou, pessoal, daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês a atividade de fixação, que de uma certa forma vocês já vão se antecipando, estudando, tá? A mesma regra vale lá para redação, tá, pessoal? Todas as respostas estão no livro, as atividades de fixação servem também como base, vocês já fizeram... Se eu ver que a prova tá fácil, ou se eu conseguir fazer, eu vou poder fazer? Como é? Eu não entendi sua pergunta. Pode fazer? Se você conseguir fazer tudo, pode sim, não tem problema. É quem tiver... Olha lá, tá com dificuldade? Não, vou esperar amanhã, tô com dúvida. Não consegui resolver aqui no livro, não consegui fazer. Aí vocês deixam para amanhã, tá? Aí a gente começa por redação e depois a gente faz português amanhã, tá? Mas eu vou colocar para vocês, lá no grupo do trabalho, a atividade de fixação de redação. E aí, quem sentir dificuldade, espera até amanhã. Mas quem não sentir dificuldade, já pode ir fazendo, tá bom? Pessoal, vamos fazer a chamada para a gente finalizar. Leandra. Presente. Tchau, tchau. Boa avaliação. Júlia Isabela. Presente. Tchau, tchau. Natan. Presente. Tchau, tchau. Wallace. Wallace teve que sair, professora. Então tá. Ana Luísa. Ana Luísa presente. Tchau, professora. Tchau. Ana Beatriz. Presente. Tchau, professora. Tchau. Guilherme Amaral. Só uma pergunta. Pode falar. Eu vou fazer hoje livro de português, terminar de fazer ele. Pode mandar pelo Messenger ou tem que ser obrigatório pelo e-mail? Não, tem que ser por e-mail. Guilherme Amaral tá aí, gente? Maria Gabriele. Presente, professora. Tchau. Tchau, tchau. Rian Menezes. Presente. Tchau, tchau. Professora.
Renata. Renata Ferreira presente, professora. Tchau, Tchau, professora. tchau, Até tchau. amanhã. Tchau, gente. Até a próxima. Yasmin. Presente. Karina. Presente, professora. Tchau. Tchau. Até amanhã. Guilherme Martins, tá aí? Tô presente. Não, João Levi. Presente, professora. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, Guilherme.